Quando se trata de fazer amigos, construção de amizade, network, relacionamentos, a gente sempre tem que lembrar que o interesse do outro, ele é mais importante do que nossos interesses. E essa ideia eu tô tirando exclusivamente do livro mais popular, que é falado sobre exatamente sobre isso, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ou seja, todo ser humano em si, e nesse livro também é interessante a visão do Osho, livro do ego, que ele fala justamente sobre as máscaras sociais, sobre essas construções. É importante notar que todo o ser humano ele já tem essa sensação de se sentir especial por ela mesma. Afinal, qual é a data que você acha mais importante da sua vida? É claro que é o seu aniversário. Qual é o nome que, quando está numa multidão e grita o seu nome? Por exemplo, se seu nome é Lucas, é claro que você vai escutar o seu nome. A mesma coisa que para você tem objetivos, tem sonhos, tem ambições, tem projetos, outra pessoa também tem isso aqui. E a mesma coisa para você, que você está interessado em realizar esses sonhos, realizar esses objetivos, realizar essas ambições, a outra pessoa também está interessada nisso. Então, para você entender exatamente a construção de amizades, a construção de você conseguir dominar, estar com uma pessoa em um assunto, seja qualquer coisa, é interessante entender exatamente esse primeiro ponto, que o interesse do outro é mais valioso do que o seu próprio interesse, como diz o exemplo do livro. Um pescador, por mais que ele goste de morango, ele não vai usar o morango para fisgar o peixe, ele vai usar uma minhoca, ele vai usar uma coisa que o peixe gosta. As mesmas coisas funcionam às pessoas. A maioria das pessoas entende que elas estão atrás apenas de três coisas: relacionamentos, se relacionar com outras pessoas, seja através de piadas, seja através de relacionamentos conjugais, seja através de apenas te convidar para uma festa, alguma coisa. Elas estão interessadas em saúde e estão interessadas em dinheiro. Apenas essas três coisas. E você também, se você olhar para o seu ponto de vista, você está interessado também nessas três coisas. Quando a gente fala sobre dinheiro, a gente necessariamente não está falando sempre sobre usar outra pessoa para ganhar mais, mas sim usar o dinheiro da melhor forma. Por exemplo, entende-se que um sujeito ele precisa comprar um celular e outra pessoa ela tá com dúvida em dois modelos de celulares. Tem um de 1.200 e outro de 1.800. E ela não sabe qual é o custo-benefício de outro, se compensa pegar um celular, se compensa pegar outro. Então o que que ela faz? Ela procura uma informação com outra pessoa. Mas qual foi a intenção dessa informação? A intenção dessa informação foi para dinheiro, para usar o dinheiro da melhor forma. Afinal, ela pode, o dinheiro que ela tem, o valor que ela tem, ela pode pegar os 1.200 e comprar um celular de 1.200. Ou ela pensar, pô, vale mais a pena eu pegar um pouquinho mais caro. Mas tudo depende da, do requisito que vai precisar para aquele celular mais caro satisfazer o desejo dela. A gente conecta esse ponto na questão de influência e amizade, porque, de certa forma, a amizade ela vai envolver isso aí. Ela vai envolver. Sempre um bom amigo é aquele que acaba tendo esses três pilares juntos. Numa venda, assim, por exemplo, você chega numa loja, vamos supor. Quando você chega numa loja, isso é interessante até você notar que o esforço de você tentar forçar uma amizade, tentar forçar que a pessoa goste de você, é igual o exemplo de você chegar numa loja e você tá lá olhando os produtos, olhando as coisas, e chega aquele vendedor logo pra cima de você. É aquela sensação bem chata, todo mundo passa por isso, é uma sensação bem chata. Agora, quando é aquela sensação de tipo assim, você tá na loja e você escolhe o produto, ninguém tá ali te perturbando, parece que a venda ela surge naturalmente, porque não é uma coisa forçada. Se um dia você tiver oportunidade de trabalhar com vendas, aceite. Nem que seja aqui na internet, nem que seja atendendo numa loja, porque realmente você vai aprender diversas coisas de relacionamento humano que pode ser aplicado para você. Eu costumo dizer que venda é tudo, porque até mesmo para você arrumar um relacionamento, uma namorada, um namorado, você tem que saber se vender, você tem que saber mostrar o seu valor para você conseguir outra pessoa. E para você arrumar trabalho, tudo isso aqui você tem que saber vender. Não tem outra forma. Só que assim, a gente tem que citar também um exemplo que, na questão de construção de amizades, a gente tem que entender que nem todo mundo merece a sua atenção. Vamos voltar ao exemplo da venda. Você tem um celular,
aí usado, e você acha que para vender esse celular compensa mais você vender ele por R$ 800. Você anuncia que está vendendo ele por R$ 800, uma pessoa entra em contato com você, e essa pessoa entra em contato com você e oferece R$ 300 para você. Tá na sua expectativa de preço? Não. Tá na sua, pelo menos, uma margem ali de compensar esse valor? Não. Então não tem por que você dar atenção a essa pessoa. Não tem por que essa pessoa que quer te pagar R$ 300, você dá atenção para ela. Então nem todo mundo merece a sua atenção. Então nem todo mundo merece a sua atenção. Então assim, se uma pessoa ela quer te pagar R$ 300 por um celular que você está vendendo por 800, você tem que entender outra lei fundamental na natureza humana, que é o seguinte: todo ser humano ele se acha certo em suas decisões. E para se criar qualquer tipo de amizade, qualquer tipo de relacionamento, você tem que entender que todas as decisões delas, na cabeça delas, elas estão certas. Da mesma maneira que todas as suas decisões que você acha que você faz no seu dia a dia, você está certo também. Não é você que vai chegar em um dia qualquer na vida de uma pessoa e uma pessoa vota no partido X, você vai fazer ela votar no partido Z, por exemplo. E não é porque uma pessoa é de uma religião que você vai conseguir converter ela para outra. Então, assim, os seres humanos, eles têm muita bagagem, muita experiência de vida, muitas decisões, muitas coisas que aconteceram com eles, que não vai fazer com que você, do dia para a noite, vai alterar a, a decisão dessa pessoa. Então, é muito mais fácil e muito mais inteligente você respeitar as decisões das pessoas e pronto. Se até, se até Deus espera o momento da pessoa morrer para poder julgar, então quem é você para poder julgar as decisões de outras pessoas? É muito mais fácil, que nem eu falei, respeitar os gostos dela e respeitar as decisões que ela tomou para si próprio, independente de ser profissão, religião, partido, independente de qualquer outras coisas. E da mesma forma que você também pode tomar suas próprias decisões. Então, aceitar as decisões dos outros. E se uma decisão de uma pessoa ela vai contra os seus valores, aí entra no princípio anterior que eu informei. Nem todo mundo merece a sua atenção. E uma outra coisa que é interessante a gente notar é o ambientes e fatores socioculturais. É que nem eu estava falando agora no exemplo anterior, que você nunca vai conseguir mudar uma crença de uma pessoa, algo do tipo. Quer dizer, até consegue, mas existe um vínculo de relacionamento emocional ainda por um período de tempo para que essa coisa acontece por si, né? Então, assim, nos fatores socioculturais, né, a sociedade em si, no geral, a gente entende que não se toca funk em show de rock e nem rock em show de funk. Não se vende óculos para pessoas que não têm problema de vista. Se tu veste de uma maneira, é bem provável você se conectar com outra pessoa que veste da mesma maneira. Se você assiste Naruto, é bem provável você se conectar com uma pessoa que assiste Naruto. Então, assim, todos os fatores socioculturais e o ambiente ele tem que ser analisado. Você não vai gastar uma energia à toa chegando no lugar onde simplesmente a pessoa já tem um certo nível, digamos assim, uma certa visão sobre as coisas, visão sobre as pessoas, e você chega de uma determinada forma, talvez aquilo não gera rapport, como diz a PNL. Rapport é tipo a conexão, é tipo envolver uma conexão. Pô, você tá aqui, chegou num ambiente e outra pessoa te viu e aqui e ali gerou uma conexão. Isso aqui no caso se chama rapport. Então, nem sempre é tipo você chegar no casamento com roupa de praia, tipo, não gera rapport com o ambiente. Então é importante treinar a percepção. É claro que isso foi um exemplo bastante óbvio, mas tem situações do nosso dia a dia que a gente não nota que, por exemplo, você está saindo de uma forma para ir para um ambiente que determina que seja de outra forma. E o ambiente em si, ele é muito importante para a construção de amizades e relacionamentos, porque como você vai digamos assim,
aparecer em algum lugar, como você vai fazer com que as pessoas notem você se você não aparece em nenhum lugar? Hoje em dia existe um ambiente digital que, inclusive, também, se você parar para analisar, todos esses elementos, eles são também conectados no ambiente digital. Existem ambientes digitais, existem nichos, existem pessoas que são de uma forma, existem pessoas que são de outra forma. É só você parar para ver o seu feed. E para finalizar, a questão da construção de amizades, influência, relacionamentos, ela exige uma análise, às vezes fria e às vezes através de hábitos, através de rotina. E é sempre bom treinar a sua percepção em ver isso. E se você se interessa para esse tipo de conteúdo, e se você gostou, claro, deixa o like aqui que ajuda bastante o canal. Se inscreva no canal que vai ajudar bastante. Fechou? É nóis e tamo junto.